Bom dia. Eu não sei se você já viveu aqueles momentos de desespero na vida, de um buraco parece que se apresenta imediatamente diante de você. Parece que vai dar tudo absolutamente errado. Parece que vai dar tudo absolutamente do jeito que você não queria, que você não imaginava e que você não desejava. E qualquer pessoa pode tentar te acalmar, qualquer pessoa pode, das mais importantes às menos importantes da sua vida, elas tentam te acalmar. Mas é incrível que não adianta. Porque parece que a gente entra num movimento tão maluco de falta de confiança que a gente não consegue ouvir ninguém. A gente só ouve alguém quando realmente a confiança entre a gente e aquela outra pessoa. A única voz que nos acalma na hora do desespero é a voz da verdade. E a única pessoa com P maiúsculo que porta a voz da verdade é Deus. E quando Ele diz, nada te perturbe, nada te entristeça, nada te inquiete, que você ouça. Porque Deus não mente. Nunca. Obrigado, Teresa de Ávila, por nos ensinar esse caminho espiritual. Doutora da igreja, monja espiritual, que trouxe um lindo caminho de perfeição. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa e nada vai faltar. Vai não? Nada te amedronte, nada te inquiete. Parabéns, Teresa de Jesus. Só Deus basta, Deus não vai mudar. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Tem intimidade. Só Ele ficará, só Ele permanecerá. Tenha paciência, ela tudo alcança. A quem tem Deus, nada vai faltar. Nada te entristeça, nunca te esqueças que tudo passa, nada te faltar. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. A mais linda oração que um cheio do Espírito faz é a oração do abandono. Abandonar-se na vontade de Deus é o lugar mais perfeito e espiritual. Ele te dará tudo o que você precisa e não o que você quer. Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá.
passará. Só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Ele. Tudo com Ele, para Ele, para sempre. Vamos ao Evangelho de hoje. Dia que a igreja comemora, celebra a memória dessa grande doutora da igreja, Teresa Maior, como é chamada, Teresa Grande. A mulher que Deus trouxe à Terra para nos trazer mais um lindo caminho para a perfeição, para arrecadar corações para o céu. Essa semana estamos falando sobre intimidade, devido ao Evangelho de domingo. Então nós estamos meditando exatamente sobre muitas coisas a esse respeito. Então nós vamos ler o Evangelho em Lucas 11, 42 a 46. E Jesus continua ainda o diálogo com os fariseus. Sendo que ele agora se torna profético. Ele anuncia e denuncia. Denunciar é próprio de Jesus também. Amar é próprio de Jesus. Perdoar é próprio de Jesus. Anunciar é próprio de Jesus. Mas também denunciar é próprio de Jesus. Porque toda a advertência é para que a gente não se perca. E não para nos escravizar. E sim para nos deixar verdadeiramente livres. E eu pergunto, nessa intimidade você consegue se abandonar à vontade de Deus desta maneira? Olha só o que o versículo 42 diz. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo do hortelã, da arruda, de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isto sem deixar nada de lado, sem deixar de lado aquilo. Não era errado pagar o dízimo, mas não adianta só pagar o dízimo. Não é errado cumprir a lei, mas como você está cumprindo a lei? Quantas vezes o litígio é o caminho para se cumprir a lei? Menosprezar as pessoas é o jeito que você faz cumprir a lei? Não. Mas deixais de lado a justiça, o correto, o ponderável, o certo e o amor. Olha como Jesus se comportava diante do pecado dos outros. Lembra aquela passagem que vimos há pouco tempo aí, Pedro? Quantas vezes você vai perdoar, Senhor? Pedro já tinha ouvido tanto que amarás a teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo.
Mas Jesus novamente teve paciência de explicar a Pedro para ver se acalmava a sua impaciência, levando ele a fazer uma relação justa, verdadeira, coerente. Coerente com o que faz, coerente com o que é. E o amor de Deus é aquele que tudo desculpa, crer e suporta. Então ele olha de Pedro. Talvez o seu temperamento já esteja estourado. Você já deve estar dizendo que não aguenta mais. Você já deve estar querendo partir para o seu irmão que está caminhando com você. Mas eu te digo, perdoe 70 vezes 7, Pedro. Sabe, irmãos? Cuidado. Cuidado quando você despreza um irmão que caiu em pecado. Cuidado se você se achar melhor do que ele, porque não caiu no mesmo pecado que ele. Cuidado. Jesus diz aqui, ai de vós. Eu queria ver qual é na outra, o que é que ele diz aqui. Deixa eu ver. Outra interpretação. Onze 42. Ai de vocês. Eu vou atrás de outra. Se realmente é só a exclamação de espanto, né? De absurdo. Eu tenho pena de vocês, né? Em português ele podia traduzir assim, né? Eu tenho pena de vocês que agem assim. Aqui na Bíblia do Peregrino, ai de vós. É a mesma expressão, nas três versões. Ai de vocês, eu tenho pena de vocês que agem desse jeito. Que não tem perdão para dar. Que olha para o seu irmão de cima para baixo. Ai de vós. Versículo 43. Ai de vós, fariseus, porque gostas do lugar de honra na sinagoga e de seres cumprimentados nas praças públicas. Vanglória, reconhecimento humano, status, aprovação. Ai de vós, que vivam preenchendo-se dessas coisas, que almejam os microfones. Ai de vós. Nunca esqueçam, quem fica muito no centro das coisas se torna alvo. Ai de vós. Geralmente Deus não dá. O microfone é quem quer. Você às vezes o toma por vaidade, por soberba. Mas Deus não dá. Deus dá o microfone na mão daquele que não se acha de jeito nenhum nesse lugar. Eu nem penso terminar meus dias nesse lugar. Eu não sou digno, eu não sou bom. De verdade, não dissimulando porque aprendeu a dissimular.
Ai de vós, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados a respeito das praças. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se vê, sobre os quais os homens andam sem saber. Ai de vós, pois, que são como sepulcros que não se vê, sepultarás as pessoas pisando sem perceber. A gente vê muito isso nos mosteiros, nos conventos. Olhe para baixo, olhe para o chão, você está passando por cima de um monte de cadáver que você não sabe nem quem é. As igrejas de Roma tem tanto, né? Naquelas basílicas, você vai andando, está lá, você pisa em cima do cardeal fulano de tal, cardeal fulano de tal. Mas é perigoso não isso. Perigoso quem passa por cima das pessoas como se elas estivessem mortas, como se elas não valessem nada, como elas não fossem preciosas para Deus, só você. A síndrome do irmão mais velho é mais comum do que a gente pensa. Muito facilmente nós não queremos entrar na festa do nosso irmão pecador. Porque você acha até injusto que ele seja perdoado. Porque se fosse você, não perdoaria. Você iria mostrar o beabá. Você iria mostrar o que é verdade. Você iria mostrar o que é certo. Certo, meu irmão. Certo, minha irmã, é o amor de Deus. Eu acho engraçado que às vezes eu me encontro com pessoas, hoje bem menos, mas porque a gente vai ficando mais velho, né? Mas quando eu era jovem, eu sou diácono há 20 anos, né? Então há 20 anos atrás eu era bem mais jovem. E as pessoas diziam, mas você é muito jovem, eu lhe chamo de senhor ou de você? Eu lhe chamo de diácono ou lhe chamo com o seu nome? Ou chamava pelo meu nome e dizia, não sei se eu posso chamar porque você é diácono. E eu dizia, fique à vontade, meu irmão. Chame do que você quiser. Isso não muda o que eu sou. Eu não me tornei diácono para ser chamado de diácono. Eu me tornei diácono para servir ao povo de Deus. Sendo chamado de diácono ou não, não me importa. Sem subir a cabeça. Sem subir a cabeça. Aquilo que Deus dignificou em mim não serve para mim. Só serve se servir a igreja. Versículo 45. O mestre da lei tomou a palavra e disse, olha aí. Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Arrogância. Arrogância. Porque as pessoas fazem e não se veem. Fazem na prerrogativa de estarem com a razão. A razão é o amor de Deus. Esta é a razão, de verdade. Jesus responde ao mestre da lei. Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo.
precisando tô de igreja. Eu já vi tanto moralista botar fardo pesado demais no pescoço de pessoas, de ordenarem demais, de fazerem as pessoas suas escravas, suas servas, para lhes servir, para tirar proveito, e não fazer nada do que é chamado a fazer, nem muito menos de dar testemunho daquilo que é. Ao contrário, às vezes escandaliza mais do que evangeliza. Irmãos, o Evangelho não foi feito para condenar. A boa notícia de Jesus é que havia salvação. Que Deus era amor. Porque os judeus já tinham leis demais. Jesus veio para dizer que Deus era amigo, que queria andar conosco sem diferença, que se baixaria para conversar com o pecador, que levantaria o pecador caído e fazia voltar a andar, que sentava na mesa dos escarnecedores, que devolvia o bom cheiro ao fétredo e leproso, que permitia que aquele que não enxergava mais nada voltar a ver, aquele que não ouvia mais nada voltar a ouvir, e aquele que estava morto reviver-se. Esse é o Evangelho de Jesus, que levanta o caído, que levanta o caído. E é interessante que muitas vezes a gente, até mesmo os filhos da adoração, que escutam o meu jeito João Batista de pregar, esse jeito forte, tentando acordar as pessoas como João, para que elas se arrependam dos seus pecados e voltem para o amor de Deus. Quando elas têm que conversar comigo pessoalmente sobre uma falha, sobre um pecado, ou que eu tenha que corrigir alguma coisa, as pessoas se surpreendem, porque elas talvez esperem o pregador e esquecem que o anúncio profético ele precisa ser feito na justiça. Eu preciso alertar dizendo ai de vós. Mas depois disso, se você despertou, se você prestou atenção, falar com justiça ao outro, falar do amor de Deus ao outro, abraçar o desesperado, carregar nos braços o sem força, dar a mão ao que caiu, levar para tomar um banho, né, a confissão, para vestir roupa nova, para estar atento a protegê-lo do lobo. Essa é a função do pastor, não é de condenar mais. Eu sonharia com esse mundo do amor de Deus. Que a gente julgasse menos as pessoas e amassem mais. Porque
porque quer eu perder a razão, eu julgo o meu irmão. Mas ele está fazendo uma coisa horrível. Ele só dá o que ele tem. Cada um só dá o que tem. Não adianta, irmãos. Se a pessoa está cheia de soberba, ela será soberba no falar, no agir, no ministrar a sua vida. Se a pessoa tem complexo de inferioridade, ela será assim, inferiorizada em tudo. Se ela é um poço de mágoa, ela sempre vai estar se afastando das pessoas, porque ela sempre culpa as pessoas. Sempre culpa as pessoas. Porque as pessoas é que têm que lhe entender. Ser vaidoso, o vaidoso é um pavão que adora os primeiros lugares na sinagoga. O orgulhoso gosta de ser cumprimentado e ser reconhecido dos seus títulos. Depois é colocado no chão e daqui a alguns anos ninguém lembrará mais quem é e vão pisar por cima sempre. Só seremos lembrados na história se a nossa vida se misturar com a de Deus. Olha aí. Quantos anos faz que Teresa de Ávila morreu? Não se para de falar dela. Porque chegou um momento que ninguém sabia mais onde era a vida de Teresa ou a vida de Jesus. Quer ser lembrado? Quer ficar para a história? Pague o preço de ser santo. Escute cada ai de vós que Jesus diz a você e tenha medo de só pagar o dízimo, tenha medo de ser injusto, tenha medo de não estar no amor de Deus, tenha medo dos primeiros lugares, tenha medo dos bajuladores, daqueles que concordam com você em tudo. Esse cara não é teu amigo nem tua amiga. Se você tem uma pessoa do seu lado que concorda com tudo que você faz, você não tem seu amigo, você tem um bajulador. Porque quem ama não pode concordar com tudo. Tem hora que o outro está errado, não adianta. Aquele que sabe que descerá à sepultura e que não se sente insultado quando é corrigido, nem humilhado, mas agradece ser advertido. E se torna misericordioso. Eu já disse isso várias vezes, mas cabe bem para eu terminar essa fala de hoje. Sabe, irmãos, há 18 anos atrás eu era tão mais rigoroso. Não sei se os mais velhos concordam com isso. Eu vi que está Diego, tem alguns mais velhos por aí. Eu, como estou querendo o céu, e eu quero o céu com toda a força da minha alma, e a palavra de Deus diz que quem é misericordioso alcança misericórdia. Ou seja, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Se eu for misericordioso com meus irmãos, Deus vai ser misericordioso comigo. Escuto tanto, você vai dar mais uma chance a fulano. Oh.
Eu gostaria tanto se fosse eu e tivesse mais uma chance. Por que condenar as pessoas? Por que desprezar as pessoas, irmãos? Por quê? Por quê? Não tem medo de a gente se perder assim? A leitura hoje da Alexo dizia: nem as torrentes das grandes águas poderão aquietar esse amor. Esse amor de Deus se derrama e nós somos chamados a anunciá-lo com a nossa vida. Teresa chega e vê uma ordem querendo os primeiros lugares, sendo cumprimentada, cheia de escravo, perdida de humanidades, insultada, pagando dízimo, mas sem justiça e sem amor de Deus. E ela diz: não, elas estão dentro do convento e vão se perder. E Teresa amou a ordem, amou aquelas filhas e mostrou um outro caminho. Sei que passa pela cruz, mas transforma. Transforma. Estenda a mão, meu irmão. Estenda a mão, minha irmã. Estenda a mão, meu filho. Minha filha. Porque o amor de Deus não passará jamais. Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Eu declaro, para que o mundo inteiro possa escutar: é verdade. O amor de Deus é maior do que tudo. É por isso que Jesus adverte: não se espante com os que vos precederá no céu. Os alcançados pelo amor de Deus. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Amor tão grande. Obrigado, Teresa. Santa Teresa de Ávila, por nos ensinar esse caminho de amor. Amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim. Deixe seu coração ser comovido por esse amor. Das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são como ardente, mais do que a morte, é tão forte esse amor. Te abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito esse amor, de dor incomparável, consolo inestimável, de vida e luz é feito esse amor. Ainda bem que você chegou, Diego.
da grandeza conseguirão apagar esse amor. Como é bom caminhar do seu lado. Pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Vamos caminhar, queridos. O Senhor nos espera na 7ª morada. Para a glória dele. As correntes das grandes águas conseguirão apagar. Que o Senhor Deus os abençoe e os guarde de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Forte esse amor. De abraço esmagante, de ausência torturante, de luz é feita esse amor. de Dor incomparável, consolo inestimável, de luz é feita esse amor. Adorei no amor de Deus. as correntes Não deixe a lama lhe prender. Não deixe a lama lhe prender. Porque aquele que é nascido do Espírito, mesmo nas águas sujas florirão. Porque nada nos separará do amor de Cristo. Nem a dor, nem a doença, nem a morte, nem a tribulação, nem a espada. E se você não deixar as águas sujas entrar no seu coração, você passará pelo mar da vida. Porque o Senhor é contigo até o teu último dia. Este amor não nos abandonará. Não importa o que passemos, Ele está conosco. Este amor é forte. Foi ao limite da cruz para que eu e você tivesse vida. Ah, esse amor. Como é forte esse amor. Quem tiver ouvidos, que ouça. Quem tiver olhos, que vejam. E não saia dele, jamais. Até amanhã, gente. Shalom. Shalom. Shalom.